A Black Friday está chegando e esse é o período ideal aí para quem está procurando promoção, quem é que está de olho naquele produto aí um ano inteiro e está esperando apenas chegar na Black Friday para poder adquirir uma TV nova, aquela Air Fryer, o celular novo. Bom, mas nesse período do ano também é um momento onde muitas coisas acontecem e a gente não sabe o que fazer. Por exemplo, às vezes a gente vai comprar um produto e a gente não sabe se aquele site é confiável, se aquela empresa é confiável. Bom, para a gente entender um pouco melhor sobre esses assuntos, eu convidei aqui para a nossa conversa o doutor Alexandre Damasceno, ele que é advogado, ele que entende aí mais do que eu, né, sobre esses assuntos mais técnicos envolvendo o nosso direito como consumidor. Eu já quero anunciar aqui, né, agradecer, na verdade, a presença do senhor, a disponibilidade. Eu já quero começar fazendo uma pergunta daquelas que todo mundo precisa saber. Não só na Black Friday, tá bom? Mas como consumidor, como que a gente precisa se preparar para fazer aquela compra ideal sem que a gente caia em algum tipo de golpe ou algum tipo de enganação aí no mercado? Bom dia, Ariel. Inicialmente, muito obrigado pelo convite, por abrir esse espaço para a gente discutir um assunto tão importante que é o direito do consumidor, principalmente agora que a gente está se encaminhando para o fim de novembro e todo mundo guardou o dinheiro o ano inteiro para aproveitar o dia de compras aí, que é a Black Friday. Agradeço também a quem está nos assistindo e espero contribuir bastante com vocês. Bom, como o consumidor deve se preparar? A Black Friday, ela não se resume a um dia de compras, mas a um mês todo de compras. Por quê? O consumidor que pretende comprar na Black Friday, ele deve lá no começo de novembro começar a pesquisar os seus produtos. Então, aquela máquina de lavar roupa, aquela TV nova para assistir a Copa do Mundo, aquele objeto de desejo, um celular novo, deve passar por pesquisas constantes ao longo de novembro inteiro para ver se não há variação muito grande de preço. É natural que haja variação de preço por conta do mercado, são ofertas que entram e saem todo dia dos sites de compras, mas é importante verificar se não há grandes variações. Esse é o primeiro ponto que a gente deve se atentar antes de comprar na Black Friday. Outro ponto é escolher os sites e fazer pesquisas prévias. A gente tem um Reclame Aqui, que é um site muito grande de reclamação, e tem o ranqueamento de denúncias, de reclamações e das respostas dessas empresas. Então, verifique lá, vai consumir em determinado lojista, procure o ranqueamento para saber se as reclamações são procedentes, se estão sendo respondidas ou não. O terceiro ponto é comprar de grandes lojistas que são confiáveis. Tome cuidado com aquelas lojas novas que acabaram de ser criadas, promoções mirabolantes, então iPhone aí por R$ 500. Tomem bastante cuidado, porque é um período que, infelizmente, os golpistas estão de olho, porque sabem que o mercado consumidor está com dinheiro para gastar e eles aproveitam esse momento para praticar os golpes. Então, além das consultas às empresas para ver se são sérias ou não, se as promoções são reais ou não, tomem cuidado com os golpes. Isso é extremamente importante nesse momento de alto consumo aí por conta da Black Friday. Eu já usei muito esse site, o Reclame Aqui, e ele serve também para quem, por exemplo, vai fazer um curso, né, conhecido, para quem plano de saúde, todas essas empresas grandes sempre mandar uma olhadinha nesse site para dar uma olhada no ranking lá da empresa, né? Agora, o senhor está falando, eu sei que eu estou aqui como profissional, né, fazendo papel de jornalista, mas eu sou um Claro. consumidor daqueles que pesquisa e pesquisa muito. Eu aí, por exemplo, casei recentemente e eu aproveitei a Black Friday para comprar tudo, mas eu também, né, fiquei aí pesquisando um ano inteiro para chegar em novembro e comprar os equipamentos que eu precisava. Agora, uma coisa que eu percebi é que na internet o preço muitas das vezes, né, na mesma loja, o preço ele é um e quando eu vou na loja física, por exemplo, que às vezes eu quero aquele produto logo, né, eu preciso dele de imediato, o preço está diferente. As lojas, elas podem fazer isso, anunciar um preço na internet e outro na loja física? A diferença de preço entre os tipos de oferta, né, de lojista, não representa irregularidade. Então, a loja física, ela tem um custo totalmente diferente da loja virtual e pode haver, sim, a diferença de preço. O grande X da questão, que é extremamente importante, é que o preço deve estar claramente demonstrado para o consumidor, inclusive quando o pagamento for à vista ou parcelado,
com clareza para a taxa de juros. Então, tem muita gente que coloca aquela taxinha de juros embutida ali, e isso é uma prática ilegal, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Então, diferença de preço entre a plataforma digital e a plataforma física não é ilegal, mas a oferta deve ser claríssima para o consumidor. Então, fiquem de olho nisso. Muitas vezes o consumidor prefere ir até a loja física para ver o produto e depois vai para o digital para comprar, porque, via de regra, o digital é mais barato. Então, não há problema, mas fiquem de olho nas ofertas se elas estão claramente descritas. E na compra digital você ainda pode até juntar, né, cashback, cupom de desconto. Se você for como eu, você vai ficar pegando vários descontos espalhados por aí. Agora, E tem uma coisa interessante, só te interrompendo, Ariel, é que muitas vezes você consegue não só cashback, mas milhas, por exemplo. Então, tem muitas estratégias de compra que as pessoas ganham milhas e depois revende essas milhas e consegue um desconto maior aí. Então, essa é uma possibilidade que o mercado oferece que é interessantíssima. isso ainda eu não sei como é que funciona, eu tenho que aprender. Já tentei, mas eu vou me aprofundar. Eu fiquei no cashback e no desconto dos cartões, mas a milha também é uma ótima opção. Ainda mais eu sei que tem empresas que até oferecem mais milhas nesse período da Black Friday, né? Agora, uma outra coisa que eu fiquei com dúvida é que nesse período é conhecido como período de ofertas, né? Onde todas as empresas colocam aquelas propagandas chamativas, o patrão ficou doido, a loja toda está com desconto. Mas todos os produtos da loja precisam estar com desconto ou é obrigatoriamente ou não? Por exemplo, uma loja que vende eletrodoméstico. Todos aqueles eletrodomésticos, eles ficam mais baratos na Black Friday ou não tem mais regra para isso? Isso nos remete à primeira resposta, Ariel. Quando eu falei que a gente deve iniciar lá o mês de novembro com as pesquisas, é justamente para a gente se precaver a simulação de desconto. Porque acontece de muito lojista aumentar o preço e lá na Black Friday ele derruba o preço da loja inteira. Aí você tem a sensação de que toda a loja está em oferta. É obrigatório que toda a loja esteja em oferta? Não. Mas o que de fato for demonstrado como oferta deve estar em oferta. Então, aquele 50% do dobro, por exemplo, que é uma piada conhecida no mercado brasileiro, é totalmente legal, é prática abusiva e a gente deve se precaver. Então, pesquisem lá no começo de novembro para ver se não há uma elevação grande dos preços para que seja aplicado um desconto simulado. A prática do desconto simulado é abusiva e deve ser combatida aí com base no Código de Defesa do Consumidor. Tem até alguns sites na internet que faz esse monitoramento, né, de determinados produtos ao longo do ano. Eu usei muito esse tipo de ferramenta para ver se, por exemplo, uma geladeira ela ficou mais barata realmente ou não. Porque realmente tem essa mudança muito brusca aí na Black, o pessoal até chama de Black Fraud, né? Black Fraud, exatamente. A gente Agora, tem que tomar cuidado para não transformar um período de desconto em dor de cabeça. Isso é é isso que eu ia o mais perguntar para o senhor. importante. Sobre esse período, agora do ponto de vista mais técnico, que o senhor trabalha muito com isso, e eu tenho certeza que chegam muitos casos aí para o senhor, como é que a gente pode se precaver em relação a essas empresas nesse período de ofertas, não só na Black Friday, vale lembrar, né, mas durante assim nosso período do ano inteiro de compras? O consumidor ele precisa estar atento a coisas que são muito fora da realidade do mercado. A gente teve um caso recente de uma empresa grande ofertando copos desses copos térmicos e chopeiras com 90% de desconto. Isso é irreal. Uma empresa dessa não consegue sustentar a atividade dela. O consumidor precisa ficar de olho nisso, porque a chance de estar acontecendo uma ilegalidade, uma abusividade é muito grande. Então, é necessário que o consumidor tenha bom senso nesse momento. 10%, 20%, 30%, 40% de desconto, a gente até consegue entender que é possível sustentar, porque eles utilizam esse desconto como investimento de marketing. Mas 80%, 90% de desconto são coisas que fogem muito do mercado. Então, isso precisa ficar sempre no radar do consumidor. Uma outra coisa, tomar cuidado com empresas novas, recentemente criadas, com ofertas muito grandes, prazos de entrega muito longos. Então, o produto vem do exterior, 90 dias de prazo para entrega. O porquê que isso é um sinal de alerta? Durante 90 dias, essa empresa está vendendo sem entregar nada. E a gente não sabe se ela vai cumprir esses prazos ou não. Então, ele tem 90 dias para se capitalizar, e eu estou falando de capitalizações bem altas. Essa empresa, por exemplo,
dos copos térmicos estava vendendo por volta de 7 a 8 milhões por mês. Então, durante 90 dias, ela levantou 24 milhões no mercado. Então, são cifras bem altas que pode prejudicar o mercado inteirinho. Nesse caso específico que eu estou atuando, eu estou atendendo gente do Brasil inteiro, de norte a sul, gente do Pará, do Rio Grande do Sul, do Acre, de Amazonas, do Piauí. Então, é um prejuízo bastante grande para o consumidor e ele precisa ficar atento nessas questões. Agora, uma outra coisa que a gente precisa ter muito cuidado é em relação ao prazo de entrega, né? Mas assim, eu quero fazer uma pergunta para o senhor sobre isso, mas eu quero aproveitar aí você que está acompanhando a gente, se inscreva aqui no canal, tá? Porque essa é a forma que a gente tem, né, de pedir aí a sua contribuição. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, bota seus comentários e as suas dúvidas também, porque futuramente, se o doutor Alexandre voltar aqui, já quero já deixar aberto para ele voltar, a gente vai fazer a pergunta para ele, a gente vai deixar até o seu nome aí para que você possa levar o crédito dessa pergunta. Agora, eu quero falar sobre esse prazo de entrega. Eu já comprei muito produto pela internet. E, aliás, eu até prefiro comprar pela internet, né? Por causa daqueles motivos que eu falei anteriormente. Existe um prazo legal, pelo menos nesse período da Black Friday, quando a compra é muito grande, né? Final do ano, Black Friday, Dia das Mães também, né? Dia dos Pais. Existe um período assim legal para que seja feita essa entrega, que as empresas precisam seguir? O prazo de entrega, ele deve estar vinculado à oferta, Ariel. A lei, ela não fala absolutamente nada de prazo para entrega, mas a gente sempre pensa num bom senso. Uma coisa que as empresas acabam se beneficiando pelo fato da lei não mencionar nada é colocar sem prazo. Então, ela coloca lá, temos o produto tal e não coloca o prazo de entrega. Quando isso acontece, cabe ao consumidor, no momento da compra ou logo após a compra, entrar em contato com o saque da empresa e dizer qual é o prazo de entrega. E, a partir desse momento, registrar e acompanhar esse prazo. Normalmente, na Black Friday, as empresas que oferecem frete de 24 a 48 horas, que são os grandes e-commerce, eles aumentam esse prazo para até 18 dias úteis. Então, é normal que nesse período, como há um boom de vendas, que o prazo se estenda. Mas a gente tem sempre que pensar num prazo razoável. Ultrapassado esse prazo, aí sim o consumidor ele deve começar a se preocupar, porque já tem uma abusividade sendo praticada pelo lojista e isso deve ser combatido a qualquer momento. Uma vez eu lembro que eu comprei até um fone de ouvido nesses sites que são da China, né? E demorou, acho que foram 3 ou 4 meses para chegar na minha casa. Mas, por exemplo, se fosse um produto que eu precisava com muita urgência, o que eu posso fazer se esse produto se atrasar? Assim, por exemplo, foi combinado que ia chegar, como o senhor falou, em 24 horas. Mas aí não chegou em 24 horas. O que a gente faz nessa situação? Bom, nesse caso, Ariel, aí tem um leque de opções, tá? Porque a gente pode desdobrar essa possibilidade em N outras possibilidades. Então, vamos pensar que essa não entrega tenha te causado um prejuízo, mas não é um prejuízo irreparável. Então, você tinha uma reunião, você não conseguiu fazer aquela reunião com qualidade, mas ela foi feita. Te gerou um dano, mas não foi um dano irreparável. Nesse caso, você pode exigir algum tipo de reparação do lojista, mas isso não haverá um desdobramento de dano moral, por exemplo. Mas a gente consegue entrar nas esferas, por exemplo, da perda de oportunidade. Então, imagina aquele pai que comprou uma máquina fotográfica para tirar foto da sua filha na formatura ou do casamento do seu filho. E a formatura e o casamento não vão acontecer novamente. Aí a gente tem a perda da oportunidade. Nesse caso, a gente tem sim a incidência do dano moral, e as indenizações podem chegar a cifras bem altas, dependendo da extensão desse dano. Então, o consumidor ele precisa entender que há um escalonamento desse dano, e esse escalonamento vai determinar qual é o valor da indenização. Então, a gente começa com danos menores, de um atraso simples, que não gerou um dano tão grande, até danos muito grandes com a perda da oportunidade, que aí sim é a questão da formatura, do casamento, o nascimento de um filho, e isso pode gerar bastante transtorno aí para o lojista e para o vendedor perante a justiça civil. Agora, assim como a gente tem a possibilidade de cancelar uma compra, por exemplo, desistir, não quero mais aquele produto. A empresa, ela pode também cancelar. E se ela cancelar um produto que eu estava aí o ano inteiro me dedicando para esperar chegar no preço ideal, eu comprei e o lojista foi lá e cancelou. O que eu posso fazer nessa situação?
Então, nesse caso, Ariel, nós temos duas possibilidades. O lojista ele pode cancelar por um erro grosseiro na oferta, tá? Quando isso acontece, quando você nota que tem um erro grosseiro, você faz a compra e o lojista mesmo assim cancela, nada a se fazer, porque o judiciário entende que o erro grosseiro ele deve ser repelido. Então, o consumidor ele precisa ter boa fé também. É o caso de passagens aéreas a R$ 10, iPhones a R$ 5, produtos gratuitos. Então, isso é afastado pelo Poder Judiciário. Agora, quando é uma oferta que não tem um erro grosseiro, é uma oferta que é possível de ser cumprida, o consumidor ele pode acionar os mecanismos de defesa, então o PROCON, o próprio site de reclamação ou até o Poder Judiciário para exigir o cumprimento daquela obrigação. Porque aí a gente volta na questão da perda da oportunidade. Uma máquina de lavar roupa, por exemplo, de R$ 2.000, na Black Friday por 1.300, você só tem a oportunidade da Black Friday para comprar. Não dá para comprar na outra semana pelo mesmo preço. Então, isso pode parar na mão do judiciário, né, por meio de uma ação civil, e essa ação civil vai determinar que seja feita a entrega, o cumprimento da obrigação ou a conversão em perdas e danos, caso o lojista não consiga cumprir a obrigação que ele assumiu com a oferta. Uma outra questão que sempre aí aflige o pessoal que compra produtos pela internet, principalmente produtos eletrônicos, produtos de vidro, por exemplo, né? Às vezes você está lá esperando aquele produto chegar, você recebe a caixa, mas no transporte acontece daquele produto quebrar ou estar danificado. Já aconteceu isso comigo muitas vezes. E assim, para não ficar quebrando a cabeça, eu até desisti de trocar. Falei, enfim, depois eu compro outro. Mas, enfim, dependendo do preço do produto, nem vale a pena fazer um negócio desse, né? Mas o que a gente tem que fazer, né, nessa situação? Quando a gente compra um produto e esse produto chega com defeito na nossa casa? Bom, aí nós temos que dividir esse defeito em duas possibilidades, Ariel. O defeito, ele não impede a venda do produto desde que ele seja anunciado. Então, aquela geladeira que está com risco na porta ali, com 70% de desconto, precisa estar descrito. Pequena avaria, só que essa avaria não pode atrapalhar o funcionamento do produto. Ele não pode tornar o produto impróprio para o consumo. Eu posso vender uma geladeira queimada? Não, não pode, mas com um pequeno risco na porta não há problema. Então, esse é o primeiro ponto. Esse tipo de defeito, se anunciado, ele não gera nenhum tipo de obrigação. Agora, num defeito que é um defeito inesperado, aconteceu no transporte ou lá na própria fabricação e não foi notado, o consumidor ele deve reclamar ao lojista ou ao fabricante, que nesse primeiro momento não é obrigado a substituir. Ele tem o prazo para reparar, de acordo com o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, e esse prazo ele é maleável, então ele pode ser reduzido para 7 e aumentado para até 180 dias, desde que constante na oferta, isso tem que estar descrito na oferta, e ultrapassado esse prazo, ou de 30 dias, que é o legal, ou esse que foi estipulado, o consumidor pode exigir ou a substituição do produto, ou a devolução do dinheiro, ou um produto similar com a mesma qualidade e eficiência. Então, quando a gente tem um produto em mãos com um defeito que é um defeito inesperado, não necessariamente o lojista vai substituir, a não ser que ele tenha assumido isso na oferta. Então, a maioria dos lojistas no mercado brasileiro, eles optam pela substituição ali nos primeiros 30 dias, que é justamente para não perder a fidelidade daquele consumidor. Mas isso decorre de uma prática mercadológica e não da lei. A lei só determina a substituição depois de passado o prazo da garantia legal, que pode variar de 7 a 180 dias, mas o prazo da lei são 30 dias. Legal. Uma outra questão é sobre eu falei aqui que o lojista ele pode desistir de vender, né, aquele produto por diversas razões. Agora, por exemplo, eu comprei na internet, o produto já foi enviado. Nesse período, ou enfim, ou até mesmo antes, eu posso desistir da compra? Pode. Isso é uma coisa que gera uma discussão muito grande. Eu tenho clientes que são lojistas e Aham. nenhum deles gosta de cumprir essa regra, mas está na lei e a gente tem que cumprir. O direito de arrependimento está lá no Código de Defesa do Consumidor e ele garante que o consumidor se arrependa daquela compra até 7 dias depois. E aí a contagem desse prazo ela vai variar um pouco e também para situações específicas. Então, para você ter direito ao arrependimento,
Primeiro, a compra deve ser fora do estabelecimento comercial ou compra por catálogo. Hoje em dia é muito comum grandes varejistas não terem o produto na loja e ofertar o produto pelo computador. O direito de arrependimento se aplica a esse caso. Você foi até o lojista, tem o produto lá, você conseguiu ver o produto, o direito de arrependimento não se aplica. Nas compras pela internet se aplica em todos os casos e você tem direito ao arrependimento 7 dias, a contar de, se é um produto físico que você vai receber, 7 dias da compra, 7 dias da entrega. Se é um produto imaterial, um plano de viagens, por exemplo, 7 dias da compra, tá? O vendedor, o lojista, ele é obrigado a reembolsar não só o valor do produto, mas o valor do frete também, ainda que o produto tenha sido aberto. Então, eu tenho um cliente que vende produto cosmético e ele me fala, poxa, a pessoa abriu o produto cosmético e testou um batom, por exemplo. Eu não vou conseguir revender aquilo. Infelizmente, a lei determina que o direito de arrependimento é possível, inclusive nesse caso. Então, o consumidor pode sim se arrepender dentro do prazo de 7 dias, seguindo essa regra que eu disse. Então, 7 dias da compra, se é um produto imaterial, 7 dias do recebimento, se é um produto material, tendo direito ao ressarcimento, inclusive do valor do frete, e ainda que a embalagem tenha sido aberta. Essa é a regra. Agora eu vou fazer uma pergunta que não está aqui no nosso combinado, que eu fiquei agora com uma curiosidade. Tá? Tem a diferença, por exemplo, eu comprei na loja física, desisti, quero trocar. Ou pela internet. É o mesmo período, tanto para a internet quanto para a loja física? É o mesmo período desde que seguindo essa regra. Então, se você teve acesso ao produto, você não tem direito ao arrependimento. Então, você foi até qualquer loja, olhou o celular, manuseou, comprou, chegou em casa e falou, gastei demais, não quero. Não tem direito a arrependimento. Agora, comprou na loja física pelo catálogo ou na internet, você tem direito ao arrependimento contando esse prazo de 7 dias. Entendi. É muito, muito legal. Se eu pudesse ficar tirando um monte de dúvida com o senhor. Inclusive, há 2 dias. O meu tempo é seu, Ariel. Inclusive, há 2 dias eu fui montar minha árvore de Natal, né? A gente comprou um monte de coisa lá para montar nossa árvore de Natal. E na hora do pisca-pisca, olha só que curioso. A caixa lá que estava empacotando, né, os produtos falou assim: olha, você testou? Porque você não pode trocar. Aí eu fiquei pensando, eu vou conversar com o doutor Alexandre, eu quero saber se realmente eu posso ou não posso trocar, porque se eu comprei o produto, cheguei em casa e ele estava com defeito, eu posso ou não posso trocar o produto? Então, se o defeito se o problema se o produto estiver com defeito, entra naquela regrinha do prazo de 30 dias. Ele tem que reparar em 30 dias, se não reparou, você tem direito à troca. Agora, você testou o produto, olhou, gostou, chegou em casa, por alguma razão você se arrependeu, não há direito à troca e não há direito a arrependimento. E uma coisa interessante, Ariel, digamos que você compre um sapato, por exemplo, que serviu perfeitamente, e você comprou num tom de marrom para usar com uma determinada roupa. Chegou em casa, aquele tom não é exatamente a cor que você queria. Você vai até o lojista para trocar. O lojista não é obrigado a oferecer troca em caso de não defeito. Então, cor, tamanho, etc., o lojista faz a substituição por prática mercadológica. É para fidelizar o cliente, mas não consta na lei. Então, a substituição ela só é obrigatória em caso de defeito. Isso também serve para presentes? Por exemplo, eu comprei um produto de presente. Para Aí, no caso, não presente serviu na também. pessoa. Para presente também. A prática da troca no Brasil ela é mercadológica, ela não decorre Entendi. da lei. Então, e assim, é difícil encontrar lojista que não faz troca, principalmente de presente, mas não é obrigatório. Eu tive recentemente na minha casa, o aniversário da minha filha, ela ganhou 2 brinquedos exatamente iguais de 2 pessoas diferentes. E um a gente acabou substituindo. O lojista faz isso por cortesia, mas não é obrigatório. Doutor Alexandre, só para encerrar nossa conversa aqui, eu sei que nesse período aí de Black Friday você vai ter muito trabalho, porque são muitos acontecimentos, mas uma dúvida que todo mundo que compra, principalmente pela internet. Será que esse produto vai chegar na minha casa? E o que eu tenho que fazer se esse produto não chegar na minha casa? Bom, Ariel, a gente tem sempre que seguir a regra da segurança. Então, comprar de grandes lojistas é o primeiro ponto que faz nos assegurar que o produto vai chegar. Ficar de olho nos atrasos. Então, a partir do primeiro dia de atraso, o consumidor ele já pode gerar as reclamações perante os órgãos de proteção ao crédito, ao próprio site da empresa.
E se isso não se resolver num prazo de tempo que tenha bom senso, né? Uma semana, 10 dias, o consumidor ele deve recorrer às vias judiciais. Então, procure um advogado especialista em direito do consumidor, faça as reclamações e os acionamentos judiciais, porque isso é extremamente importante. Muitas vezes, o consumidor fala, ah, vai dar trabalho, eu vou gastar mais dinheiro, e os lojistas acabam se enriquecendo dessa forma. Então, o consumidor ele precisa utilizar a lei, que ela é extremamente importante. A gente tem as medidas de proteção integral no Brasil e o Código de Defesa do Consumidor é um deles. Então, assim, é uma lei muito forte, é uma lei muito avançada e o judiciário aplica ela com rigor. Então, exijam sempre o cumprimento. Eu, como advogado e que atuo no mercado do consumidor, não estou livre de sofrer abusos de lojistas. Então, recentemente eu tive um problema, e aí a gente tem que tomar cuidado nas entrelinhas. Eu dei um anel para minha esposa e o anel deu um problema em uma das pedras, e a loja me disse que a pedra não estava na garantia, mas a cravação da pedra estava. Eu disse para ela, a pedra caiu porque a cravação estava ruim. E assim, eu tive que brigar com o lojista para ele repor a peça sem custo, mas eles queriam me cobrar. Então, fiquem atentos e batam o pé, porque o lojista tem que cumprir a regra do consumidor. E se isso não for cumprido, recorra às vias judiciais, porque eles serão severamente punidos. Doutor Alexandre, muito obrigado. Eu vou sair aqui dessa entrevista aí já com um monte de coisa anotada, porque Black Friday eu também faço as minhas compras, né? Mas também tem o pessoal que vai fazer no Natal, no Ano Novo, né? O pessoal que vai viajar, acho que é só viajar é simples, mas não, né? Ali, todo no seu passeio tem vários direitos do consumidor que você tem, e às vezes a gente nem sabe por falta de conhecimento. Eu quero agradecer ao senhor pela sua participação. Você ia falar alguma coisa? Eu Pode costumo falar. brincar, Ariel, que desde a coxinha no bar, o pão na chapa, até a compra de um pacote aéreo, tem direito do consumidor envolvido. Então, tudo tem direito do consumidor. Quando uma pessoa está comprando de outra, tem direito do consumidor e faça valer o seu direito. Até mesmo aquelas compras, né, assim, que não são de lojas, mas, por exemplo, a pessoa anuncia na internet que quer vender, até aí tem o direito, né? Mesmo que você não seja uma empresa, um lojista, se está revendendo, também tem essa parte do direito, né? Sim, Doutor tem Alexandre, direito envolvido em tudo. eu quero agradecer aqui mais uma vez a sua presença, sua participação. Muito obrigado. Eu sei aí que o senhor deve ter uma rotina bastante corrida, mas não só eu, né? Mas é toda a equipe do FDR, nossa editora Eduarda também por ter feito esse convite para o senhor participar aqui do nosso canal. Muito obrigado. Inclusive, você que está assistindo aqui agora, bota nos comentários se você tem alguma dúvida. Eu já falei isso no meio do vídeo, mas se você chegou até essa parte do vídeo, bota aqui se você tem alguma dúvida como consumidor. A gente vai tentar responder você. Se a gente tiver alguma dúvida, a gente vai procurar o Dr. Alexandre e ele vai ajudar a gente aí a tentar ajudar você de alguma forma. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Eu espero você também no próximo vídeo e boas compras, tá? Mas com cuidado. Um grande abraço e tchau, tchau.